Se aproxime, o mar está calmo esta noite, mas algumas criaturas preferem o silêncio para observar. E então, arrume seu travesseiro, coloque seus fones e embarque em mais uma noite no mar de histórias. Naquela noite, depois de ouvir toda a história de Vic, eu fiquei em silêncio, porque pela primeira vez eu percebi que aquela aventura não era apenas sobre explorar o mar. Existiam pessoas machucadas, com medo, presas naquela ilha. O vento da noite balançava suavemente, enquanto Todd dormia ao meu lado. E Vic ainda parecia distante, mesmo sentado na minha frente. Então eu perguntei: ninguém nunca tentou caçar o Sondoraski? Ela levantou os olhos, lentamente respondeu: tentaram, mas ninguém voltou. E naquele instante, um arrepio subiu pela minha coluna. Essa ilha já foi muito maior, muito mais viva, mas depois que ele apareceu, as pessoas começaram a desaparecer. E o silêncio daquela casa ficou pesado. Mas dentro de mim, algo dizia que eu precisava entender o que realmente existia naquela ilha. Então, na manhã seguinte, eu tomei uma decisão. Vic, amanhã você vai me mostrar onde seus pais desapareceram. E naquele momento, ela me olhou com medo, porque talvez pela primeira vez, alguém realmente pretendia enfrentar o Sondoraski. E naquela noite, depois de tantas perguntas e tantos pensamentos, nós fomos dormir. Eu fiquei em um pequeno quarto ao lado da cozinha, enquanto Vic foi para o dela. Mas mesmo deitado, olhando para o teto, eu não conseguia parar de pensar como eu iria matar aquele monstro. Porque quanto mais eu lembrava daquela criatura, mais impossível aquilo parecia. E então, o sono chegou, mas junto dele veio um sonho, ou talvez um pesadelo. Eu estava novamente no meu barco sozinho, em meio ao mar escuro. E então aquele som grave voltava, como um chamado, vindo das profundezas. O mar começava a brilhar, naquela cor verde, e então os olhos dele apareciam. E novamente o som do Oraski atingia o meu barco. A madeira quebrava, a água invadia tudo, e eu caía. Foi aí que acordei, assustado, com a respiração pesada. Mas então algo diferente chegou até mim. O cheiro de café e pão quente. E pela primeira vez em muitos dias, eu senti uma estranha sensação de lar. Logo me levantei e fui até a cozinha. E lá estava Vic, terminando o café, enquanto Todd balançava o rabo ao me ver. Ela sorriu e perguntou: dormiu bem? E eu, mesmo lembrando do pesadelo, sorri de volta e disse: sim, e hoje vai ser um grande dia. Desde que cheguei naquela ilha, pela primeira vez, vi que parecia um pouco animada. Depois do café, nos preparamos e saímos. O vento da manhã batia suave enquanto caminhávamos pela ilha de Tambas, até o lugar onde os pais delas desapareceram. Mas eu ainda não sabia que aquele lugar guardava muito mais do que apenas algumas memórias.
Enquanto caminhávamos pela trilha próxima ao mar, eu conseguia perceber o olhar de Vic. Havia medo, desespero e saudade, misturados naquele silêncio. Foi então que eu me aproximei e abracei ela, enquanto continuávamos andando. E eu disse: vai ficar tudo bem. Naquele instante, ela levantou os olhos e ficou muito perto de mim. Perto o suficiente para eu perceber cada detalhe do seu rosto. E então, de repente, ela beijou minha bochecha. Na mesma hora eu me afastei, tudo sem jeito, mas Vic também ficou assustada, como se tivesse feito aquilo sem pensar. Seu rosto ficou vermelho e ela, completamente envergonhada, pediu desculpas, desculpas. Eu só não pensei e por alguns segundos nós dois ficamos andando em completo silêncio. Até que, depois de mais alguns minutos, chegamos até a beira do mar. E assim que eu olhei aquele lugar, meu corpo gelou, porque eu reconhecia aquele lugar. Foi aqui que eu acordei sem meu barco. Vi que me olhou em silêncio e foi aqui que eu vi os meus pais pela última vez. O vento ficou mais forte e o mar parecia estranho. Foi então que eu percebi alguma coisa boiando ao longe. Eu apontei para o mar e vi que olhou assustada e disse: parece uma pessoa. E sem pensar, eu mergulhei na água. Enquanto eu nadava, ouvi Vicky gritando: toma cuidado! E conforme eu chegava mais perto, meu coração começou a acelerar, porque eu reconheci aquele homem. Era o mesmo homem com quem eu tinha falado na praça. Então, eu puxei o corpo dele até a areia. Eu e Vic tentamos acordá-lo, mas ele não respondia. Foi então que percebi os cortes. Havia arranhões profundos, como se lâminas tivessem atravessado sua pele. Mas o pior estava nas suas costas. Havia um buraco profundo, como se algo extremamente pontudo tivesse perfurado ele. E naquele instante, uma única coisa veio na minha mente. Foi o som do Orask. Vic começou a chorar, olhando para aquele homem. Então eu segurei o seu ombro e disse: vamos voltar para a cidade. Mas no fundo, eu sentia que aquilo era apenas o começo. Então, voltamos para a cidade. O caminho parecia mais pesado do que antes, e durante quase toda a caminhada, o silêncio permaneceu entre nós. Enquanto eu tentava entender o que aquele homem foi fazer sozinho na beira do mar. Foi então que chegamos novamente na cidade, mas logo algo chamou a minha atenção. Havia uma criança chorando, abraçada em uma mulher, e aquela mulher parecia desesperada. Vicky então se aproxima e perguntou o que aconteceu. A mulher, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: meu marido saiu essa noite. Disse que iria atrás daquela besta terrível, que está destruindo a ilha e afastando as pessoas daqui. Mas ele não voltou até agora. Naquele momento, eu e Vicky nos olhamos, assustados, sem perceber e sem saber o que dizer. Mas então, aquela mulher percebeu, ela entendeu pelo nosso olhar que algo tinha acontecido. Então, ela segurou meu braço e disse: por favor, vingue o meu marido. E então ela olhou para as minhas roupas e novamente disse: você é um pirata. E as histórias dizem que piratas são fortes, destemidos, assim como o grande Tromoedas. Na mesma hora meus olhos brilharam e eu perguntei: você conhece o Tromoedas? E então ela respondeu: alguns anos atrás, ele e sua tripulação passaram por aqui.
compraram tambaquis do meu marido e também nos ajudaram contra bandidos que existiam na ilha naquela época. Naquele instante, todo o medo que eu sentia virou determinação. Então eu olhei para ela e disse: "Pode deixar, eu vou matar aquela criatura." A mulher começou a chorar de alívio. Então eu me virei para Vicky e falei: "Vamos?" Ela limpou as lágrimas e perguntou: "Para onde?" Então eu sorri de leve e disse: "Me leva até uma loja de artigos de pescaria." Então olhei para o mar ao longe e falei: "Porque para pegar um peixe, precisamos de uma vara." Logo depois, eu e Vicky e Todd seguimos pelas ruas silenciosas da ilha de Tambas, em direção à loja de pescaria, sem imaginar que aquela loja nos ajudaria muito. Chegando na loja de pescaria, Vicky olhou para mim com certa preocupação e perguntou: "O que você está procurando?" "Uma vara comum não vai parar aquela criatura." Então eu caminhei até o balcão, olhei para o vendedor e perguntei: "Você tem arpão?" O homem me olhou surpreso. "Tenho sim." Então, sem hesitar, eu respondi: "Me vê 3." O vendedor pareceu assustado, mas ao mesmo tempo animado pela venda. Então eu continuei: "Também vou precisar de um facão e 50 metros de corda." E quando ele trouxe tudo aquilo, eu percebi um pequeno detalhe. Eu não tinha dinheiro, pois eu tinha perdido tudo. Foi então que vi que se aproximou e disse: "Eu pago." E naquela hora eu fiquei muito aliviado. Então saímos daquela loja, carregamos os arpões, a corda, o facão e outras coisas que poderiam nos ajudar. E então voltamos para a casa de Vic. Chegando lá, expliquei o meu plano. Vic iria me ajudar atraindo a criatura, enquanto eu tentaria prender o Sondorask. Enquanto conversávamos, o céu foi escurecendo. O vento da noite voltou e o som do mar parecia mais forte. Antes de sairmos, olhei para Vic e disse: "Vai ficar tudo bem. Hoje vamos acabar com essa história e com essas mortes." Então ela me abraçou, forte, e disse: "Muito obrigada." Enquanto descíamos em direção ao mar, eu sentia medo, mas ao mesmo tempo uma enorme vontade de fazer história, assim como o grande Tromoedas fez um dia. Então chegamos até a beira do mar. Entreguei um arpão para Vic, o outro deixei preso entre as rochas com a corda e o terceiro ficou preso nas minhas costas. O mar estava em silêncio, até demais. Foi então que ouvimos aquele som, o sonar grave vindo das profundezas. E lentamente o mar começou a brilhar. Olhei para Vic, segurei firme o arpão e disse: "É agora." Algo gigantesco começou a subir das profundezas. E naquele momento, parado na beira do mar, com o arpão nas mãos, eu percebi que algumas batalhas não começam quando levantamos uma arma, mas sim quando decidimos enfrentar aquilo que nos assusta. O vento da noite passava pela ilha de Tambas, enquanto o mar continuava brilhando naquela estranha luz verde. E ao meu lado, Vic segurava firme o arpão, com medo, mas sem desistir. E foi ali, naquela noite, que tudo mudou. Mas isso é uma história para o próximo episódio. Então, se você quer descobrir o que aconteceu naquela batalha contra o Sondorask, considere se inscrever no nosso canal, porque essa jornada ainda está apenas começando. Agora, deixe o som das ondas acalmarem a sua mente. Respire devagar, com o movimento do mar, sem pressa. Permita que cada pensamento se afaste, sumindo no horizonte. Feche os olhos e deixe
o oceano te levar. Boa noite e até a próxima viagem.